Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos encontramos atentos à palavra do Senhor nesse dia 27 de janeiro de 2024, nesse sábado da terceira semana do tempo comum. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aí da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão. Que Deus abençoe a todos nós. E nesse dia, que também é dia de Santa Maria, também Santa Ângela Merici, nós nos encontramos com o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte. As ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento do mar obedece? A vento e o mar obedecem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de Marcos, em que a gente vai procurando descobrir quem é Jesus, e Jesus procura um discípulo, a gente vai percebendo que Jesus, cada momento, está no lugar, num ambiente separado. Não existe muita lógica disso. Mas, ao mesmo tempo, em cada momento, em cada ambiente que Jesus está, há alguma coisa que ele mostra, vai demonstrando um pouco quem ele é. Inicialmente, os demônios, os espíritos maus que o reconhecem: Tu és o Filho de Deus, nós sabemos quem Tu és, Jesus os cala. Os discípulos ainda não sabem quem ele é. Por isso, a última frase é: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Os demônios obedecem. Jesus cura, então o corpo obedece a sua palavra, o demônio obedece, cala-te e saia. Agora o mar e o vento obedecem. Os discípulos ainda não sabem como agir, ainda não sabem. Vocês ainda não têm fé? Por que tem tanto medo? Jesus é capaz de mandar no vento e do mar? Sim, porque ele é Filho de Deus. Então ele traz a divindade dentro de si. Não é só um ser humano humanizado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é capaz de nos oferecer e controlar o mundo. É muito interessante o Evangelho de hoje, porque no final do dia, ao cair da tarde, quase no dia seguinte, Jesus diz: Vamos para outra margem, uma mudança de ambiente. Jesus praticamente vai para um lugar pagão. Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus contigo. Havia outras barcas também. Há uma certa ventania, há uma tempestade, a barca começa a encher de água. E é muito interessante que Jesus está atrás dormindo. Em paz, não se incomoda com isso. Não se incomoda. E diante da situação dos ventos contrários, que é tudo aquilo que na vida nos impede de fazer aquilo que Jesus nos orienta, nos pede: vamos para outra margem, vamos mudar de lugar, vamos nos converter. Então Jesus está no nosso lado, mas Jesus dorme, está tranquilo. Os discípulos não, estão enfrentando os ventos contrários, a resistência do vento. E diante do pavor, do medo, eles vão até Jesus. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordam e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Esse grito deles, às vezes é o grito que todos nós queremos dar em certos momentos da vida. Estamos perecendo e tu não te importas? Estamos sofrendo e tu não te importas? Esse grito
é o grito que sai muitas vezes da nossa alma, da nossa consciência, da nossa vida, da dor que a gente sente por ter medo, por não saber como enfrentar, por não ter forças para continuar enfrentando o vento contrário, medo de se afogar, medo de perder a vida, medo de não conseguir, medo de não fazer. E aí, diante desse medo, desses ventos contrários, do medo de perder a vida, no medo de não dar conta, no medo de não conseguir, a gente tem vontade de dar o mesmo grito. Senhor, estamos sofrendo, perecendo, Tu não te importas com a gente? Você não se incomoda, você não se importa com a gente? Quer dizer, esse grito e esse sentimento que é muito presente na vida de todos nós, principalmente nos momentos de abandono, de solidão, de angústia, de tristeza, de pequenez, de vazio, de falta de perspectiva, de ausência, de presença de gente importante para nós, a gente tem vontade de falar a mesma coisa. Estamos sofrendo. Você não se importa com a gente? E aí o que Jesus realiza diante dele? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. É a mesma coisa que ele falava para os demônios, para os espíritos maus. Silêncio, cala-te, saia. O mar e o vento se acalmam. O mar e o vento se acalmam. E aí vem Jesus. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Porque Jesus está no barco. Se o barco afundar, Jesus também afunda. Se a viagem fracassar, Jesus também fracassa. Se o trem não dá certo, Jesus também não deu certo. Então ele se esquece que Jesus mais ainda não sabe com quem está dentro do barco. Os demônios sabem quem é Jesus. O mar sabe quem é Jesus. O vento sabe quem é Jesus porque o obedece. Mas os discípulos não sabem que Jesus está na barca com eles. E por isso tem medo. E Jesus diz: por que tem tantos medo? Ainda não tem fé? Vocês ainda não acreditam? Esqueceram que eu estou no barco? Se isso aqui afundar, eu afundo também? Se a gente fracassar, eu fracassei também? E como Jesus tem a divindade dentro de si, ele é capaz de dormir no meio do turbilhão, manter a calma e a paz no meio do turbilhão, no meio da ameaça. Dormir tranquilo com o travesseiro no meio da ventania. Não o incomoda porque ele não tem medo. Jesus não tem medo. Teve medo no Horto das Oliveiras, depois não mais. A resposta dos discípulos é de alguém que ainda não entendeu nada. E quem é este a quem até o vento, o mar obedece? Então, eles ainda não sabem que Jesus está no barco. Eles ainda não sabem que Jesus está junto. Ainda é um povo de medo, sem fé. Como muitas vezes nós também somos, movidos pelo medo e sem fé. Ameaçados e muitas vezes desesperados. Com vontade de dar um grito: Deus, estamos sofrendo. Você não se incomoda com a gente? Você não se importa com a gente? Estamos perecendo. E Jesus vai perguntar para nós: por que você tem tanto medo se eu estou junto? Ainda não tem fé? A gente às vezes tem fé no conforto da segurança, mas é complicado a gente ter fé no meio da tempestade, da insegurança e do medo, do desconforto. É complicado a gente rezar nos momentos de tristeza, angústia e solidão e vazio. É muito complicado a gente amadurecer na fé. É sempre uma busca, uma luta. É sempre um desafio diário em que nós todos os dias precisamos respirar, pedir: Deus, me dê coragem e me dê a fé necessária para mim continuar tocando a vida, para mim continuar nesse mundo, para mim continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Me dê a graça e a sabedoria de poder ter a tranquilidade de dormir em paz, mesmo nos momentos dos ventos contrários. Às vezes não, às vezes perdemos o sono de tão preocupado que a gente fica com as coisas. Mas que Deus nos dê a paz necessária. Um abraço, até mais.